Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Leonardo Maria e eu estarei com vocês aqui também nessa disciplina de gestão da cadeia de suprimentos. Bom, nessa primeira unidade, nós começaremos a conceituar, o que seria a cadeia de suprimentos, os conceitos relacionados a essa cadeia de suprimentos, bem como os tipos de estrutura de cadeia de suprimentos. Bom, então, antes de mais nada, para começar a nossa conversa, nós precisamos entender, que os primeiros estágios da cadeia de suprimentos, eles eram focados nas operações internas. Então, as atividades eram mais associadas ali à movimentação de materiais, armazenamento, pedidos, o que a gente tem conceitualmente associado à logística. Porém, na Revolução Industrial, com essa necessidade da produção em massa e, consequentemente, com a necessidade de gerenciar um fluxo de materiais cada vez maior, surgiu-se essa ideia de estrutura de atores que compunham essa determinada cadeia de suprimentos. Os elos, que cada um enviaria o material para o próximo, para o seguinte, formando assim uma espécie de cadeia, inclusive em outras línguas, espanhol cadena vem de cadeia, de corrente. Então, seriam os elos de várias empresas que formam esse fluxo de materiais. Então, a evolução da cadeia de suprimentos, ela vem daí. Bom, com a globalização, com a evolução das tecnologias da informação, da comunicação, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ele também tem um salto gigantesco. Então, nós observamos, principalmente na atualidade, as tecnologias que são lançadas com foco em sustentabilidade, com foco em eficiência, em rastreabilidade, elas permitem cada vez mais a essa cadeia, essa entidade com vários atores estarem cada vez mais conectados. Bom, então o que seria a cadeia de suprimentos? Segundo o Balloux, ele vai definir ali como sendo a gestão da cadeia de suprimentos aquela que engloba um conjunto de atividades relacionadas à extração de matéria-prima, passando pelos processos de elaboração do produto até chegar ao consumidor final. Então, nessa figura aqui acima, nós podemos observar o quê? Desde o fornecedor, passando pelo fabricante, pelo distribuidor, pelo varejo, até chegar ao cliente. Fluxo o quê? De produtos e serviços. E, consequentemente, as informações, elas também fluem ao longo dessa cadeia, certo? Então, nós podemos observar esses diferentes fluxos, tanto de materiais, no caso ali, produtos semi-acabados, produtos acabados, serviços também sendo prestados ali, bem como as informações que vêm desde o cliente, desde a jusante até a montante, até o fornecedor. E qual que seria a relação, então, entre logística e cadeia de suprimentos? Nós podemos definir como logística sendo o processo de movimentação ou fluxo de bens, enquanto a cadeia de suprimentos ela vai envolver todos os processos, desde a origem até a entrega final. Então, não somente essa movimentação, o fluxo de bens, mas todas as outras operações, desde planejamento estratégico, marketing, que vão fazer parte, vão compor esse portfólio das atividades que dão suporte a essa movimentação de materiais, certo? Então, seria basicamente isso. Logística é algo mais simples, algo mais operacional, enquanto que a cadeia de suprimentos, essa ideia da gestão de cadeia de suprimentos é algo mais abrangente, mais amplo, que envolve mais operações estratégicas dentro de uma empresa. Nós temos vários conceitos associados à gestão da cadeia de suprimentos, O primeiro deles seria ali a logística, a própria logística, também transporte, armazenamento, controle de inventário, são atividades mais conhecidas. A gestão da cadeia de suprimentos, inclusive ela é conhecida em inglês mundialmente, aí, o inglês é a língua do mundo, como Supply Chain Management. Então, management, gestão, supply chain, cadeia de suprimentos. Então, a gestão da cadeia de suprimentos. E quais que seriam as funções da cadeia de suprimentos? Desde o planejamento, passando pelo abastecimento, pela produção e distribuição de bens e serviços também.
E é muito importante que nós enxerguemos essa cadeia de suprimentos como um conjunto de atividades, de operações de empresas, de instituições, organizações, que elas convergem para o mesmo sentido. Nós buscamos sempre o quê? Maximizar esses processos para ter uma melhor eficiência da cadeia de suprimentos. E como que vai ser, então, a estrutura dessa cadeia de suprimentos? De acordo com a complexidade das atividades de uma determinada empresa, né, que essa empresa ela vai desempenhar, a classificação da cadeia de suprimentos também ela pode variar. Então, nós temos basicamente 3 tipos ali de estrutura da cadeia de suprimentos. Uma mais simples, que seria a interna, vamos explicar posteriormente aqui, a imediata e a global. E é muito importante nós, enquanto gestores logísticos, técnicos em logística, entender, de fato, essa complexidade da estrutura da cadeia de suprimentos, certo? Para a gente poder desempenhar nossas funções dentro da empresa. Então, a primeira delas, a mais simples, seria a cadeia interna. O que seria basicamente a cadeia interna? O foco da cadeia interna é em operações internas de uma empresa, como, por exemplo, as compras, a produção, a distribuição. Um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês seria no caso de uma indústria automobilística, que ela gerencia internamente as etapas de produção. Então, a cadeia interna ela vai envolver essas etapas internas, ali, os processos, as operações internas da empresa, dentro dos muros da empresa, dentro das paredes da empresa. E um exemplo, né, de cadeia interna, que eu posso trazer mais detalhado para vocês. Então, eu trago aqui o caso da Toyota. Eu acredito que muitos de vocês conheçam, né? A Toyota ela é conhecida por seu sistema de produção just-in-time, que é aquele que é produzido apenas no tempo que é demandado, né? Nós temos os estoques reduzidos, provavelmente vocês já ouviram esses conceitos em outras disciplinas aqui do curso. Então, é um dos exemplos mais clássicos de uma cadeia de suprimentos interna altamente eficiente. Qual que é a estratégia implementada dentro da Toyota? Então, o sistema just-in-time da Toyota, ele é focado em produzir exatamente o que é necessário, quando é necessário e na quantidade exata. Por isso, just-in-time, apenas no momento, no tempo certo. Isso significa que a empresa ela mantém um nível mínimo de estoque, recebendo peças e componentes dos fornecedores no momento exato em que são necessários na linha de produção. Esse método ele vai reduzir os custos de armazenamento, vai minimizar os desperdícios e aumentar a eficiência da produção. A Toyota ela vai ser capaz de manter um processo de fabricação ágil, reduzindo assim o tempo de resposta, melhorando a qualidade, porque os problemas eles são identificados e eles são corrigidos rapidamente, devido a esse sistema do just-in-time que eles utilizam. Um outro tipo de cadeia de estrutura que nós temos, né, um pouquinho mais abrangente, seria a cadeia imediata. O que seria essa cadeia imediata? A interação com os fornecedores e distribuidores diretos da empresa, aqueles de primeiro nível. Então, se eu sou uma empresa que produz ali, por exemplo, ração. Então, quem seriam meus fornecedores? Os produtores que me vendem milho, que me vendem soja. E os meus distribuidores são aqueles que vão fazer ali, né, toda a parte logística, a entrega do meu material. Então, eu faço a transformação. Um exemplo que eu trago, mais um exemplo que eu trago aqui no slide para vocês, seria de uma indústria alimentícia que ela trabalha com fornecedores locais e distribuidores regionais. Aí, ampliando um pouquinho mais, né, trazendo um contexto mais amplo de exemplo, para exemplificar para vocês, eu trago o caso da Nestlé. A Nestlé é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Ela utiliza a cadeia de suprimentos imediata, que envolve fornecedores locais para garantir a qualidade de seus produtos. Então, ela preza muito por isso, por essa produção local dos itens que ela vai transformar. Então, a estratégia implementada da empresa é que ela vai trabalhar com esses fornecedores de leite locais, por exemplo, para garantir um frescor e qualidade dos ingredientes em suas fábricas. Eles possuem contratos de longo prazo com os agricultores, com os pecuaristas ali, oferecendo um apoio técnico para melhorar a produção e garantir padrões de qualidade. Com isso, a Nestlé consegue manter uma cadeia de suprimentos eficiente e sustentável. Essa proximidade ela faz com que os fornecedores garantam um fluxo constante de materiais
de qualidade, reduz custos de transporte e aumenta essa confiança no fornecimento. Então, esses contratos, eles são de longo prazo, baseados na confiança. Existem várias cláusulas dentro desse contrato também. Então, mais um exemplo aqui de cadeia imediata. E, por fim, a cadeia global. A cadeia global, por sua vez, ela vai envolver operações multinacionais com coordenação de fornecedores, de fábricas, distribuidores em diferentes países. Um exemplo mais simples seria uma empresa de eletrônicos que monta produtos em um país e os distribui globalmente. E aí, ampliando um pouco mais esse exemplo, eu trago o caso aqui da Apple para vocês. Acredito que a maioria de vocês conheça, né, a Apple, que produz ali dispositivos eletrônicos, celulares e afins. Ela gerencia uma das cadeias de suprimentos globais mais complexas e eficientes do mundo. A produção dos dispositivos Apple, ela envolve componentes de vários fornecedores e países, com montagem final realizada principalmente na China. A estratégia implementada da empresa, né, qual que seria? A Apple utiliza uma rede global de fornecedores, adquirindo componentes como chips, telas, baterias de diferentes partes do mundo. A montagem final dos produtos, como o iPhone, é feita pela Foxconn, na China. A empresa ela também investe pesadamente em tecnologia para monitorar e otimizar sua cadeia de suprimentos global, garantindo que cada parte do processo ele ocorra de forma sincronizada. Esse modelo, então, ele vai permitir à Apple controlar os custos, garantir a qualidade, manter o controle sobre prazos de produção, sobre as demais atividades da empresa. Ela consegue lançar os novos produtos que ela desenvolve globalmente de maneira sincronizada, que é uma grande dificuldade, né? E também manter estoques mínimos nas lojas devido à sua capacidade de prever uma demanda de precisão, certo? Até porque são produtos de alto valor agregado. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui e até a próxima aula.